Olá, olá, bom dia, turma. Tudo bem, oitavo ano? Vamos dar continuidade aqui com mais esta videoaula sobre as crases. Só que agora a gente vai fazer os exercícios do seu livro, tá bom? Vamos lá, prepara aí, pega o livro 3 lá na página 111, tá? A gente já iniciou esse assunto, né? Nós já começamos a apresentação e os conceitos sobre a crase, quando a gente usa, né? Aquele acentozinho virado aí para a esquerda, tá? E agora a gente vai praticar, ok? Então vamos lá. Página 111. Estou com ela também aberta aqui. Aí na página 111 nós temos um texto, não é isso? Ó, A Noite das Bruxas. E a gente vai fazer a leitura desse texto para a gente poder então resolver as atividades relacionadas a ele, tá? Preste atenção nas palavras, preste atenção se tem crase, né? Se essa crase está relacionada a qual verbo, tá? Se houve ali uma fusão, se no meio do caminho ela encontrou o outro azinho relacionado ao complemento verbal, que é um artigo, entendeu? O emprego do acento indicativo de crase, ele costuma gerar dúvidas, e a gente sabe disso, né? Na maioria dos alunos, das pessoas em geral. E por isso que a gente está trabalhando esse assunto aqui, e o tema, né, que inicia essa parte aqui do exercício é justamente a crase, e a gente vai ver isso aqui no texto, tá? Então, olha só. Eu vou ler aqui e você me acompanha daí, tá bom? A Noite das Bruxas. Certa noite, bateram a porta. Ó, bateram a. Repara que aqui eu já tenho uma crase. Então, eu já vou lendo e já fico atenta ao que eu estou encontrando no caminho, entendeu? Certa noite, bateram a porta e uma tranquila dona de casa a abriu. Esse azinho já não tem crase, tá? Deparando-se com um bando de bruxas chifrudas que entraram uma atrás da outra. Quando a última delas entrou, a dona de casa as contou e viu que em sua sala havia 12 bruxinhas chifrudas rindo e conversando sem parar. Tentou falar, mas percebeu que estava muda. Havia sido enfeitiçada. Presta atenção, hein? Olha só. Nisso, uma bruxa lhe deu uma ordem. Estou com fome. Prepare um bolo. A dona de casa obedeceu. Outra lhe disse: Estou com sede, mulher. Traga-me água do poço. A dona de casa foi até o poço carregando um balde. Quando se debruçou para apanhar água, ouviu uma voz chamá-la. Era uma noite sem luar e ela não via ninguém. A voz lhe disse: Vá até o lado de sua casa e aponta para o norte e grite 3 vezes. A montanha das bruxas pegou fogo. Ela cumpriu a ordem. Quando as bruxas ouviram seus gritos, começaram a guinchar e rodopiar. Apanharam as vassouras e sumiram no céu. Então, a dona de casa lembrou-se da voz misteriosa. Deixa eu subir aqui. Quem a teria ajudado? Aí termina, né, essa história, esse conto folclórico aí, com essa indagação, com essa pergunta. Tá vendo que tem aqui, ó, reticências, né? É um conto, então ele tem mais coisa por aí, mais história, né? O livro ele tá trazendo somente essa parte, tá? E aí fica por conta da sua imaginação, ou se você tiver a oportunidade de ler todo o conto, né? Você pode então dar continuidade a essa história das bruxinhas aí, ó. Foram lá tentar assustar a dona de casa, né? Olha aí a imagem, tá? E aí, gente, explique o que provoca o suspense nesse texto. Vamos lá. O que será? Tantã. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. O que será que provoca o suspense nesse texto? E aí cada um vai dar a sua resposta, né? Eu trouxe uma sugestão aqui e você vê se bate, se você conseguiu compreender
a questão do suspense aí no texto, tá? Bom, o fato dele apresentar situações que geram tensão, né? Além de mostrar fatos misteriosos que fogem da compreensão comum. Questão de bruxas, de fadas, né? Essas coisas todas misteriosas, quando aparecem no texto, uma história, por exemplo, num conto, acaba trazendo o quê? Suspense. Tá? Por quê? Porque foge à nossa compreensão comum, né? Como se explica isso? Do nada aparecem uns seres estranhos, de repente aí ela ouve uma voz, que também, né, ela não sabe de onde vem, e de repente elas somem. Então, olha só, tudo muito estranho, né? E causa então uma tensão. É o que provoca todo o suspense aí no conto, tá? Então, espero que você tenha entendido e coloque então a resposta aí de acordo com essa resposta que eu trouxe aí, a pergunta feita, tá bom? Contos folclóricos, principalmente, trazem muito, né? Esses mistérios. Bom, letra B. No início do conto, é dito que as bruxas jogaram feitiço na dona de casa, lembra? E aí o que aconteceu? Ela ficou muda, né? Mas lá no final, quando a voz fala com ela, não é isso? Pede para ela gritar 3 vezes lá. Ela conseguiu gritar, mas ela não estava muda? E aí, houve uma contradição? Percebeu? No início foi lançado um feitiço, né? Ela ficou muda. Depois ela foi no poço pegar água, ouviu uma voz. Será que a voz desfez o feitiço? Pode ter sido, né, gente? Então essa parte aí, ela é muito pessoal e ela é para mexer mesmo com a sua imaginação, tá? Com a sua fantasia, né? Com o seu entendimento. E você vai explicar essa contradição conforme o seu entendimento, conforme a sua imaginação permitir, tá? Então você escreve aí no seu caderno, ó, em sua opinião, como ela poderia ter gritado se ela estava muda? Explique então essa contradição. E aí é quase como se você estivesse continuando a história ou contando a história do seu modo. Entendeu? Tá? Então, legal. Escreve isso aí, continua essa história aí e deixa a sua imaginação fluir, ok? Então, vamos lá. Aí, na página 112, agora sim, a gente vai tratar da questão da crase, tá? A gente agora vai pegar aí as regras relacionadas à crase. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre a crase, os conceitos, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Lembra o que é a crase? A gente chegou a falar isso aqui na aula anterior, né? A fusão de duas vogais idênticas, tá? Relacionadas ao emprego da preposição a com o artigo feminino, pode estar no singular ou no plural. Então, você tem a preposição que se encontra com o artigo. Lembra disso? Há uma fusão. E aí a gente usa a crase, né? A crase também pode acontecer na letra inicial A, referente aos pronomes demonstrativos, aos pronomes relativos. Por exemplo, ó, aquele, aquela, aquele, aquilo, a qual, as quais, tá? Ok? Vai depender da fusão, desse encontro, né? Da preposição com o artigo, sempre com o artigo, ok? E aí eu trouxe aqui o exemplo, ó, irei à festa, é o verbo que obrigatoriamente pede a preposição a, e festa, que é um artigo acompanhado do substantivo feminino. Então, nessa união aí, ó, você usa crase. Lembra disso? Eu tô aqui recapitulando, porque a gente chegou a falar sobre esses conceitos. Se por acaso você perdeu ou não viu a aula anterior, você pode então estar aproveitando essa para fazer as anotações aí no seu caderno, tá? Aqui, ó, do lado direito, olha para cá, ó, essa A, porque todas as outras são preposições. Eu também cheguei a comentar com você sobre isso, né? Mas agora a gente vai focar especificamente na crase, nesse Azinho aqui. E aí eu falei que aqui ao lado, toda essa primeira coluna aqui, ó, lado esquerdo, são preposições, tá vendo? E no lado direito eu tenho o A, que é artigo, e eu tenho os pronomes, ó, demonstrativos, tá? Que quando se unem com a preposição, recebem, então,
a crase, ó, aquela, aquele, aquelas, tá vendo? Tá? Então, é legal também, anota isso aí, caso você tenha perdido ou não tenha visto essa aula, tá? E aí eu trouxe outros exemplos utilizando a crase, falamos da regência, né, do sentido que o verbo muda e vai alterar de acordo com o contexto, tá? E então chegamos aqui ao nosso exercício. Lemos aqui o texto A Noite das Bruxas, né, que é um conto, e agora vamos para a página 112. Certa noite bateram à porta. Olha só, o verbo que nós usamos inclusive como exemplo, né? Ele está aí no seu livro. Bateram a. Se você voltar um pouquinho, subir um pouquinho aí, ó. Esse aqui mesmo, gente. Vou falar errado. Aqui, é embaixo, tá? Ó. Aqui tem a imagem, né? Aqui, o que eu quero? Tá vendo? Ó. Bateram a porta. Bateram é um verbo intransitivo, ele tem sentido completo, né? Você entende a ação de bater, tá? E ele vem seguido do adjunto adverbial de lugar. A porta. Bateu aonde? A porta. Esse a, seguindo a porta aí, ele recebe a crase por quê? Porque porta é um substantivo feminino, tem o artigo acompanhando, e o verbo bater, ele pede aí a preposição. Então, essa fusão aí, ó, nessa fusão, o azinho recebe a crase, ok? Então, na sua resposta, vamos lá. Certa noite, bateram a porta e uma tranquila dona de casa abriu. Observe aqui, ó, essa parte que nos interessa. Bateram a porta. Repara que o A está com a crase, né? Qual é a transitividade do verbo e por quê? Então, como a gente viu e no seu livro já traz esse exemplo, você pode até estar transcrevendo ele, né, para a resposta da letra A, tá? Então, olha só, o verbo bater, como nós falamos, ele é intransitivo, ele tem sentido completo, ele não precisa de complemento. Se você fala simplesmente alguém bateu, você entende, todos vão entender, porque a gente entende essa ação, né? Você pode até complementar, bateu o quê, bateu aonde, bateu como, enfim. Só que aí você vai ter como complemento adjuntos adverbiais, ok? Tá? Então, a princípio, ele é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. É essa forma aí que você deve entender e responder, tá? Vou dar um tempinho então para você copiar. E na letra B, pede para você identificar o termo que é regido por esse verbo. E aí, qual é o termo que é aí regido pelo verbo bater? Olha aqui, lembra que eu falei? Vamos nos atentar a esse trecho aqui, é esse que a gente quer. Acompanha a setinha, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Então, a resposta da letra B é a porta. Acraseado, gente, não esquece, põe a crase nesse A. Se eu tiro a crase, eu estou considerando um artigo, entendeu? A porta, artigo definido, seguindo o substantivo porta. Então, a crase, ela indica para mim que houve uma fusão, houve um encontro, tá? Do artigo com a preposição, ok? Aí, ó, o termo regido é a porta. Se você volta lá no seu livro, você tem aqui, ó, preposição a, tá vendo a setinha? Mais o artigo a, ok? Tá? Então, você tem essa união que gera, então, o acento, esse acento grave aí, indicador de crase. Tá bom? Corrigiu? Então, vamos lá. Estamos aí na página 112, livro 3, ok? Página 112, livro 3, tá?
Letra C, pessoal. Ó, o termo regido funciona como objeto direto, objeto indireto ou adjunto adverbial de lugar. Lembra que eu falei que o verbo tem sentido completo, não precisa de complemento. Ah, mas pode ser que você encontre ali o quê? Circunstâncias, né? Bateu aonde, bateu como. Lembra disso? Eu falei. Então, é esse trecho, esses elementos que vão completar o verbo, eles são objetos? Eles são complementos verbais ou eles são adjuntos adverbiais? Eles vão indicar a circunstância, né? O lugar, o tempo, o modo, o momento, onde, como, quando aconteceu. E aí? Pensa um pouquinho. Lugar, né, gente? Adjunto adverbial. Bateu aonde? A porta. Entendeu? Então aqui você tem adjunto adverbial de lugar, tá? Verbos transitivos diretos vão pedir o quê? Objetos diretos, complementos verbais. E verbos transitivos indiretos vão pedir objetos indiretos. Não é o caso lá porque o verbo é intransitivo. Então, o que eu posso ter relacionado a um verbo intransitivo são adjuntos adverbiais. Anota isso aí, tá? Ok? O que acompanha, o que segue os verbos intransitivos são adjuntos adverbiais, tá? D. Que palavra liga o verbo ao termo regido? A crase, né, pessoal? O azinho craseado, ó. Essa palavrinha aí, essa letra A com a crase, tá? É que vai fazer a ligação do verbo bater ao termo regido, ok? O regente é o verbo bater, né? É ele quem traz pra gente a ideia, diz pra gente a necessidade de ter uma preposição ou não ali, tá? Isso é prática, leitura, análise, ok? Não é um exercício para você decorar. É um exercício para você pensar, exercitar, praticar, analisar. Leva tempo, leva dedicação, né? Então, tá? Não queira só decorar para fazer a prova que não vai dar certo. Tem que praticar, tem que fazer os exercícios, beleza? Então tá, então vamos lá. Corrige aí pra gente seguir, tem mais coisa. Estamos aqui, né? Eu subi, ó. Adjunto adverbial de lugar, ok? Quem tiver aí no livro. E aqui na página seguinte tem os mais exemplos, né, de uso das crases que nós vimos também na aula anterior, tá vendo? Ó? Página 113, tá? Temos esses exemplos, ó. Os cientistas tiveram grande dedicação à pesquisa, então dedicação, que é um substantivo, também pode pedir preposição, né? Regência nominal. E aí, ó, preposição mais artigo gera uma crase. Atentos, ó, atentos é um adjetivo e também pode, né, regência nominal, pedir uma preposição, ok? Próximo, que é um advérbio, também pode pedir uma preposição, dependendo da frase aí da construção, tá? Então, se você tiver preposição mais artigo, você vai ter a fusão e aí você utiliza a crase, beleza? Obedeceu, que é um verbo, né? Pede crase, tá? Orientações, ó, que é outro substantivo, também vai pedir a crase nessa construção aqui, nessa frase. Temos aqui alguns casos especiais que nós vimos também, eu pedi até que você sublinhasse, né, marcasse aí as partes importantes relacionadas à crase, tá? Não falamos dos casos em que não ocorre a crase, então vou pegar aqui rapidinho com você antes da gente continuar os exercícios, que dá tempo. Então, olha só. Diante de palavras masculinas, você não usa crase. Andar a pé, passear a cavalo, sair a tempo. Então, encontrou uma palavra masculina ali, não tem crase, hein? Tá? Emprega-se o acento indicativo de crase diante de nome próprio masculino, se estiver subentendida a expressão à moda de, por exemplo, escreveu alguns sonetos à moda Manuel Bandeira. Então você tem aí um escritor, né, da literatura
E aí você está se referindo à forma, à maneira, ou como Manuel Bandeira escrevia. E aí, nesse caso, sim, você utiliza a crase, né? A nossa língua portuguesa ela é cheia de regras, você bem sabe disso. E existem algumas exceções, alguns cuidados que a gente precisa ter nessa utilização, tá? Ele se veste à moda Elvis, olha aí, conforme o Elvis também se vestia, ou do jeito que o Elvis se vestia. Então fica subentendido aí, por isso usa crase, tá? Diante de verbos no infinitivo, passou a estudar, ficou a ver navios. Então, olha só, presta atenção, porque a gente vai fazer um exercício, fica ligado, ó. Diante de verbos no infinitivo, não usa crase, tá? Esses verbos não aceitam, ok? Não aceita o artigo A, não vai aceitar a crase, tá? Aqui embaixo, ó, diante de pronomes de tratamento, disse a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, não se usa crase também, tá? Tem uma exceção. Lembra das regrinhas e as exceções? Então, já disse tudo a senhora. Então, aqui, ó, dona, a senhora, senhorita, aí você usa crase, né? Diante de alguns pronomes também não admite artigo, por exemplo, todos se dirigiram a ela. Não quer pedir favor a ninguém, não use crase. A ela, a ninguém, tá? Diante de palavras no plural, se o a estiver no singular, se este a for uma preposição, por exemplo, refiro-me a alunas, refiro-me às alunas interessadas. Então aqui, ó, tá vendo? Você tem essa atenção aí que ele chama você a usar a crase, e neste caso aqui em cima não, tá? Por quê? Refiro-me a, tá no singular, ok? Casos facultativos, pode ou não ter crase, né? O livro foi entregue a Laura, o livro foi entregue a Lara. Então, pode ou não ter, tá? Diante de pronome possessivo feminino, também é facultativo o uso do artigo. Explique a sua irmã toda essa matéria, explique a sua irmã, tá? Aí tem a exceção, né? Que não diz, mas se o pronome possessivo estiver lá no final da frase, terminando a frase, aí você pode utilizar a crase. Depois da preposição até, ó, fui até a cantina, pode ou não ter a crase, é facultativo. Ai, professora, quanta regra. Gente, fazer o quê? Regras são regras, né? E a gente vai se familiarizando e vai entendendo e vai sabendo aplicar à medida que a gente pratica, entendeu? Vai praticando, vai lendo, vai analisando as frases, que daqui a pouco você está craque aí no uso das crases, tá? Vamos lá para as questões extras. Olha essa aqui, gente. Copia no seu caderno, tenta fazer. E como eu falei, né? Não é a loteria, ficar marcando qual que eu vou marcar. Não. Pensa, observa o que que tem. Olha aqui, ó, um pronome possessivo. A gente falou ainda agora. Diante de pronome possessivo, fica atento. Ó, falamos ainda agora. Falar, verbo infinitivo. Diante de verbo, entendeu? Então, presta atenção. Escreve essa frase aí no caderno e tenta completá-las com a crase, tá? Se tem crase ou não, né, gente? Lembra das regrinhas, ok? Vou te dar um tempinho para você fazer aí no seu caderno, tá? Copia aí. Vamos lá? Então, olha só. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Vamos ver aqui o que ele vai trazer para gente. Letra C. Olha só o que ele diz aqui.
Antes de pronomes possessivos, o uso da crase é facultativo. Lembra? Pode ou não. Portanto, a sua ou a sua estão corretos, tá? Então, poderia aqui, ó, não usar a crase, como poderia deixar a crase, tá? E aqui, pôs-se a falar. Ele diz que não tem crase, vamos ver? Antes de verbos no infinitivo não se usa crase, pois nesse caso há apenas preposição, tá? Então, ó, pôs-se a falar, não tem crase, ok? E aqui, a todas as pessoas convocadas. Será que esse azinho tem crase ou não? Olha lá, ele diz que não. A todas as pessoas, nesse caso, a crase não é usada. Por quê? Porque não há contração de artigo com a preposição a, entendeu? Você não tem um artigo aqui acompanhando esse pronome indefinido. Todas, pronome indefinido. Não é um substantivo, não tem artigo, então não tem preposição e nem artigo se encontrando aí. Então não tem por que usar a crase, entendeu? Tá? Então o gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Ok? Não esqueça, sua pronome possessivo feminino é facultativo, tá? Pode ou não usar a crase, ok? Muito bem. É importante, gente, você escrever aí os porquês, né? Porquê de usar, porquê de não usar, que aí você também já vai identificando, gravando e percebendo melhor, né? Quando se deve usar ou não, tá? Vamos para o próximo exercício, o último exercício. Daqui a pouco a gente está terminando. Então vamos lá? Vou clicar aqui. 2. Observa aqui, pessoal, ó. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Vamos lá, esses exercícios não estão no seu livro. Esses dois últimos exercícios são extras, tá? Por isso que eu falei, faça no caderno, ok? E aí eu tenho 5 frases, ó. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Letra B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Letra C. As pessoas aludem a uma causa específica. Letra D. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. E letra E. Os livros foram entregues a ele. Observe que em todas as frases aí você vai encontrar uma crase, tá vendo? Ó, a alguém, às pessoas, a uma causa, a partir, a ele. Só que apenas uma frase está correta com o uso da crase. As outras não. E agora? E agora você tem que lembrar das regras, né? Do que a gente já vem falando, vem estudando, tá? Então vamos lá. A que está correta aí, ó, é a letra B, né? Ele se referiu, quem se refere a alguém, não é isso? A alguma situação. Esse verbo pede preposição. E observe, logo em seguida você tem um substantivo, pessoas, né? Ele tem como artigo também feminino as pessoas. Então, a união da preposição com o as pede aí a crase, tá vendo? Olha aqui. Ó, olha a explicação. A crase, porque a oração apresenta preposição e artigo. Simples. Olha lá, sublinhado. Referiu as. Tá? Aí aqui tá certinho a letra B. Por que então as outras estão erradas, né? Vamos lá ver. Olha o que diz aí, a letra A. O autor se comparou a alguém. Na letra A, gente, não há crase, porque antes do pronome indefinido alguém, ó, é pronome indefinido, tá? Não se usa artigo, entendeu? Então não tem essa crase aqui, tá? As pessoas aludem a uma causa específica. Vamos ver lá o outro lado, ó.
O mesmo acontece, os livros foram entregues a ele. Lembra ele, né? Pronome pessoal do caso reto, masculino, não usa crase, tá? Ó, não ocorre crase. Pronome pessoal do caso reto, masculino. Então, qual seria o correto? Os livros foram entregues a ele, sem crase, sem o acento, beleza? E na C, essa questão aí de aludir. O que é isso, professora? O que significa? É fazer uma rápida menção, é referir-se, por exemplo, aludiu a fatos que só a eles interessavam, tá? Ele é um verbo transitivo indireto. Aí, olha só, as pessoas aludem a uma causa. Gente, não cabe a crase, né, e artigo, olha só. É preposição mais artigo e não preposição mais artigo indefinido, por exemplo. Então, não tem como. Não há crase porque não existe contração de preposição com artigo indefinido. Por isso que tá errado, tá? Então, o certo seria as pessoas aludem a uma causa sem a crase. Sem a crase. É isso. Ok? Então, anote aí essas regrinhas, né? São muitas, eu sei. Mas conforme a gente vai exercitando, a gente vai fazendo os exercícios, você vai entendendo melhor, tá? Então, eu vou ficando por aqui com essa videoaula. Não deixe de fazer a correção e fazer as anotações aí no seu caderno, tá bom, gente? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!